Oi, meus irmãos, tudo bem? Aqui mais uma vez com os irmãos, para iniciarmos mais um estudo, né? Vou sair um pouquinho ainda do assunto de mistérios da Bíblia e vou também sair um pouquinho do assunto de doutrinas bíblicas, de estudos bíblicos convencionais, e vou até filosofar um pouco com os irmãos aqui, né? Tratando de um assunto até conhecido dos irmãos um pouco, né? Mas vamos filosofar um pouquinho em torno dele aí, para que nós possamos aprender alguma coisa e ele nos possa trazer à luz, né? E nos trazer um alerta para que nós possamos não deixar de perder de vista aquilo que é realmente importante para nossas vidas. O tema do assunto que eu vou falar agora é realidade ou ilusão. E eu acho importante esse tema justamente porque a maioria de nós, a maioria do povo, a maioria das pessoas, a maioria do mundo, se não dizer, está se perdendo na ilusão. Se você pergunta para qualquer pessoa aí, fora aí, o que é realidade, a maioria absoluta delas vai dizer o seguinte, que realidade é tudo aquilo que ela pode tocar, tudo aquilo que ela pode ver, que está à sua frente, isso é uma realidade. E olha que isso pode ser enganoso. Ou é tudo aquilo que ela pode sentir ou perceber. Por exemplo, eu estou aqui diante do meu computador, estou vendo ele, estou tocando ele, estou sentindo ele. Quanto a perceber, nós não podemos ver o vento, mas podemos sentir ele passando. Então nós estamos percebendo que ele está passando. Então isso torna que é uma realidade para a gente, que está dentro do enquadramento dos nossos sentidos. Assim também, tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, diante dos nossos sentidos, então tudo isso, segundo a maioria das pessoas, é a realidade. E tudo aquilo que não está dentro desse enquadramento não é a realidade. Aí me faz lembrar até de Tomé, né, quando duvidou da ressurreição de Jesus, né, que era um homem guiado pelos olhos, pelos sentidos, por aquilo que ele podia ver e tocar, conforme ele falou no texto bíblico lá. Basicamente, essas são as coisas que nos desviam da verdadeira realidade. Basicamente, é isso que muitas vezes nos faz perder-nos, né, nessa caminhada, nessa jornada da vida. Perdermos de vista o verdadeiro sentido e o verdadeiro propósito das nossas vidas. E sempre foi assim. Porque quando nós olhamos lá para trás, até eu fiz um vídeo sobre isso aqui, né? A origem do mal aqui. E vemos lá Lúcifer, que foi criado perfeito. O que foi que aconteceu com ele? Justamente isso. Foi a concupiscência dos olhos. E é só estudar lá, que eu estou até pensando em continuar aquele estudo com os irmãos, que é bem interessante, mas foi a concupiscência dos olhos, o desejo, né? Ele viu tudo aquilo, gostou de tudo aquilo, tocou em tudo aquilo, e se esqueceu de que Deus era o autor de tudo aquilo, e esqueceu de dar glória a Deus por tudo aquilo, mas desejou aquilo para si mesmo. E é o que muitas vezes acontece até hoje. Então as pessoas tendem a se esquecer que tudo isso é passageiro, tudo isso é ilusório. Então quando as pessoas veem essas coisas todas, toda a sensualidade do mundo, todo o esplendor do mundo, todas as riquezas do mundo, tudo aquilo que ela pode ganhar do mundo, elas acabam se deixando levar, né, nessa onda, nesse tsunami de desejos que as leva a se esquecer muitas vezes de Deus e do propósito da sua vida. Isso é ruim por quê? Porque a primeira coisa que cai é o relacionamento com Deus. É a primeira coisa que vai para o espaço. Quando os desejos nos arrastam. Quando aquilo que não deveria nos derrubar é o que nos derruba, que é a nossa ilusão, que é aquilo que vai nos levar pelo caminho da ilusão. Então, quando o homem se deixa levar por isso aí, acaba que ele se deixa levar por aquilo que é igual a ele, ou seja, passageiro. É certo que nós vimos lá, já conhecemos já, que o homem nasceu sem nada e sem nada vai partir. Ainda que ele tenha tudo. Mas o fato é que muitas vezes ele estraga o seu filho e as suas famílias com esse tudo. Porque em vez de ele dar aquilo que realmente é importante para a sua família, para o seu lar, ele acaba dando aquilo que é menos importante, que é riqueza. Riqueza, poder, esplendor, né? Beleza,
né? Tudo aquilo que realmente é passageiro e é ilusório. E fazendo com que sua família também deixe de ter, dentro dos seus parâmetros de fé, aquilo que realmente é importante. Que eu vou chegar lá com os irmãos já. Mas o fato é que, quando Deus diz assim, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, para sempre por quê? Porque ele é espírito e é para sempre com ele. Mas ele não vai contender com o homem para sempre. Por quê? Porque o homem é carne. O que é carne? É passageiro. Né? Basicamente, essas são todas as coisas que nos desviam da realidade, essas coisas que fazem os desejos da nossa vida, que fazem nos sair, nos atrair. E o inimigo sabe disso. E muitas vezes ele faz uma boa leitura da nossa vida para saber o que nossa vida, né, é a nossa fraqueza, para assim ele cooptar, né, a nossa atenção, os nossos desejos, as nossas vontades para aquilo que nos seduz. Se nós parássemos para raciocinar, veria que tudo que nos seduz é passageiro e ilusório. E tudo aquilo que nos tira da verdadeira realidade, que é Deus, né? É alguma coisa que trabalha contra nós mesmos e contra a nossa família e contra a nossa própria, atenta contra a nossa própria existência. Ora, se nós entendemos que tudo que está à nossa volta, isso aqui, aquilo, tudo aqui que está à nossa volta é ilusório e é passageiro, ora, tem que haver uma realidade. E onde é que está essa realidade? Como nós falamos, em Deus. Por quê? Porque Deus é eterno, porque Deus é imutável e porque Ele é criador dessas coisas que são passageiras e que muitas vezes enganam a maioria dos homens. Ora, se Deus é imutável, se Deus é eterno, e se é no campo espiritual que nós vamos encontrar a realidade, então nós não devemos perder isso de vista. E Deus nos promete recompensa por isso, quando nós nos mantemos alerta com relação a essa visão do que é espiritual e do que é material, do que é ilusório, do que é realidade, do que é ilusório. Nós vemos lá em 1 João capítulo 2, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, desejos, né? A soberba da vida não é de Deus, mas do mundo. Ou seja, passageiro. O que é de Deus é eterno, mas o que é do mundo é passageiro. E é isso que está sublevando os homens nesse mundo aqui. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas passões e concupiscência. Né? Me diz aqui mais adiante, em Tiago, capítulo 1, verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, nós mesmos somos culpados daquilo que nos vai fazer mal. Nós mesmos fomos culpados, né, daquilo que vai nos sublevar um dia e nos vai tornar um passageiro, tanto quanto aquilo que nós almejamos. Ou seja, nós damos tanto valor, muitas vezes, àquilo que é ilusório e passageiro, que esquecemos realmente daquilo que é eterno e imutável. E é justamente isso que é eterno e imutável, que é Deus. Ele nos quer dar e nos quer dar de graça essa possibilidade de ter o que é realmente eterno. Então, o texto bíblico diz o seguinte aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Isso é que nós não deveríamos perder de vista, porque isso é a realidade. E todo mais é ilusão. Nós devemos ter nesse mundo somente aquilo que é necessário para as nossas vidas, para o conforto de nossas famílias e, sobretudo, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, né, com tudo aquilo que temos. Para não esquecermos que é Deus, né, o gerador de todas as coisas da nossa vida. E é Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a disposição, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá tudo aquilo que precisamos para gerar prosperidade. E nós podemos ser prósperos, mas não podemos ser orgulhosos
altivos, temos que ser o quê? Humildes. Porque há muito pobre que não tem nada, mas é soberbo. E há pessoas que têm muito mais e são humildes. Vivem de uma forma que não aparentam ter aquilo que têm. Mas, continuando aí, eu vou ler, irmãos, aqui também, irmãos, somente para dar uma passagem para outro versículo que é importante aqui, em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé em quê? Em Deus. E a prova das coisas que se não veem. Ou seja, das coisas espirituais. É ali que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança, porque ali é que mora a realidade. É ali que está a realidade. E onde é que está a realidade? Em Deus. Se nós formos lá ver João capítulo 4, verso 24, diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus está nos chamando para isso, para adoração a Ele. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o autor da nossa criação, porque Ele é quem nos dá vida, é Ele que nos deu essa centelha divina de vida que é em nós, nos dando existência. É Ele que é a razão da nossa existência. Logo, é Ele que é digno de todo louvor e graça. Então é a Ele que nós devemos buscar, e não propriamente a obra que Ele fez. A obra que Ele fez é para que nós possamos ter o suficiente para a nossa existência, para o conforto da nossa família. Mas o nosso objetivo deve estar direcionado para Deus de uma tal maneira que nós não percamos Ele de vista e não saiamos de perto dEle, no afã de conseguir alguma coisa que é meramente passageiro. Né? Diz aqui João 3,6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, e quem é nascido do Espírito? Aquele que tem o seu objetivo, né, seguir a Deus, que busca a Deus, que Deus dá a ele o toque do seu Espírito, o batismo do seu Espírito, para que ele se torne eterno, saia da condição de morto para a vida eterna. Então, meus irmãos, para dar um encerramento aqui, não ir muito longe, é um vídeo curto, né? O que é realidade e ilusão? É simples. Ilusão é tudo que nos cerca, inclusive nós mesmos. Somos tudo passageiros. Todos nós somos passageiros. E o que é realidade? O que é a essência da realidade? A essência da realidade é Deus. E Ele nos convida para sermos eternos com Ele, para sermos reais com Ele, para vivermos eternamente com Ele e assim entremos na sua realidade e saiamos da nossa realidade, que de fato é uma ilusão. Eu teria aqui muitos textos aqui, poderia dizer aqui do Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Gálatas 6, porque os que semeiam na carne ceifarão corrupção, ou seja, ceifarão morte, mas os que semeiam do Espírito ceifará a vida eterna. Né? 1 Coríntios 7, 16, 17, João 6, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. Né? E Daniel, esse aqui é importante eu ler, e Daniel 7,18, Daniel 7,18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. E o que é que possibilita isso? Essa vida espiritual que Deus nos quer dar. Temos aí Romanos 8,16, né? Temos aí 2 Coríntios 2,12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, eu espero que tenha sido bom para os irmãos, né? É uma coisa que a gente não deve perder de vista, e eu não gosto de perder isso de vista, ficar sempre perto de Deus, porque eu sei que é perto de Deus que estamos vivendo a plena realidade, e quando nós nos afastamos dele, nós perdendo ele de vista, nós temos a tendência de cair na ilusão de que nós podemos fazer alguma coisa ou ter alguma coisa pela força do nosso próprio braço. Mais uma vez, irmão, um grande abraço,
Vamos para a próxima aí. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.